alimentar mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Essa é responsabilidade do agro brasileiro. O produtor rural precisa de suporte, apoio e capacitação. E é aí que entra a importância do distribuidor de insumos agropecuários. Aproximadamente 50% de todos os insumos que chegam ao campo hoje vêm através do distribuidor brasileiro. Onde estiver um produtor rural, haverá sempre o suporte de um distribuidor de insumos. E onde o distribuidor estiver, a Andave estará ao seu lado. Andave, a força que une a distribuição. Alô, pessoal, bem-vindos. Bem-vindos aqui ao nosso Conexão Campo e Cidade. E hoje nós temos aqui temas muito calientes, muito quentes, e vamos iniciar com uma coisa muito importante que nós compreendemos, que é também o aspecto da juventude, a sucessão e como é importante que os jovens brasileiros entrem em contato com as mais diferentes culturas do mundo, porque o agronegócio é planetário, não tem jeito. A ciência, a tecnologia planetária, e nós vamos ter clientes, e temos clientes em 190 países, portanto, nós precisamos de uma juventude que assimile e compreenda as mais distintas culturas. E, nesse sentido, nós temos aqui uma convidada muito especial hoje, que é a Stephanie Leffler. Ela é uma executiva, uma profissional, mas está realizando um master conosco na França, na Audencia Business School, em Nantes, com aqui uma dupla graduação também brasileira, na FECAP em São Paulo, e a Stephanie está neste master que se chama Food and Agribusiness Management, FAM, e são praticamente 2 anos onde alunos do mundo inteiro entram em contato para o que nós chamamos que estamos formando Agribusiness Chief Officers, ou seja, gestores das cadeias produtivas de agronegócio. E com a gente aqui, também hoje, o nosso grande mestre, amado amigo, acima de tudo, Roberto Rodrigues, com a gente, o Antônio da Luz, já deve estar aqui conosco também na nossa sala, e o Marcelo Prado está viajando nesse instante, não pode estar aqui ao vivo conosco, assim como também a Letícia Jacinto, a nossa grande dama da educação, que tem, inclusive, tudo a ver aqui com o nosso encontro de hoje. Mas antes de passar aqui para a primeira pergunta, para a nossa aluna internacional, que vai nos contar a experiência do convívio com as diferentes culturas, né? E como é que agribusiness é trabalhado nas diferentes culturas com quem a Stephanie está tendo a oportunidade de conviver nesse instante aqui em São Paulo, agora, com a juventude que vem ao Brasil e convivendo com eles lá na Europa, gente do mundo inteiro. Mas eu queria, antes disso, convidar aqui para as boas-vindas o Roberto Rodrigues, as suas boas-vindas, e vamos deixar o gaúcho para depois, porque os gaúchos estão acostumados sempre a ter as melhores posições no mundo, né? Então, começa com o Roberto, depois o Antônio, e aí vamos perguntar aqui para a Stephanie, tá bom, Roberto, por favor? Vamos lá, Feijão, muito obrigado, boa tarde a todos, Stephanie, boa tarde a Antônio da Luz. O Tejão está certo, Antônio, os gaúchos são a locomotiva desse Brasil agrícola, então vocês estão sempre na frente de mim. Bem-vindo aqui. Stephanie, é um prazer encontrar você aqui no nosso Conexão Campo Cidade. Você sabe, o nosso programa tem por objetivo aproximar o rural do urbano, que é a verdade no mundo inteiro, né? Então, a primeira pergunta é nesse sentido. Como é que você tem percebido, no curso que está fazendo, esse relacionamento em outros países? O campo e a cidade estão mais próximos do que no Brasil ou não? Como é que você percebe isso?
Olá, Roberto, João, Antônio, obrigada pelo convite para estar aqui na Conexão. É uma ótima pergunta, Roberto, porque eu sinto que, apesar de serem culturas muito diferentes, tem muita coisa parecida, né? Eu acho que esse distanciamento pode ser, sim, uma realidade no mundo inteiro. Outro distanciamento que eu percebi bastante também, conversando com os alunos do curso, né? Que, só para contar um pouco para quem não sabe, né? É um curso que são 8 países representados de todos os continentes, né? Então, eu estou estudando agora com pessoas da África, tem alunos da Nigéria, do Zimbábue, tem também da Ásia, né? Muitas pessoas da Índia, do Vietnã. Também tem aqui da América Latina, da Guatemala, então isso é uma representatividade muito grande, né? E uma das primeiras coisas que eu notei, assim que eu comecei o curso lá na França, é o quanto eles conhecem talvez pouco do Brasil, e agora tiveram a oportunidade de conhecer muito, né? Inclusive estão aqui no Brasil presencialmente com a gente, mas no começo eu escutava muito falar que a maior produção de soja é da América Latina. Daí eu ficava assim, né? Tudo bem, você pode especificar um pouco mais e falar que é do Brasil, né? E o curso com certeza foi muito rico para esses estudantes, né, para conhecerem mais do Brasil e agora ter essa experiência aqui em São Paulo. Muito bom. Roberto, acho que o mundo inteiro está precisando de uma aproximação maior das partes. E o nosso Brasilzão, né, Stephanie? Quando essa juventude vem, você está com eles aqui agora, você vai ver daqui, eles vão na AgriShow, vão na Copercito, vão na AgriShow, vão visitar o Lambra, visitas e pessoas com que eles estão tendo contato lá, pessoas extraordinárias brasileiras no programa. Olha, você vai ver uma coisa, Stephanie. A coisa mais difícil vai ser botar eles no avião para ir embora, porque eles querem ficar, não querem ir embora depois de conhecer o nosso Brasilzão aqui. Tá? Mas vamos passar para o nosso gaúcho. Antônio, como vai? Boa tarde, Tejão. Eu vou ótimo. E você? Que bom estar contigo, que bom estar com o Roberto Rodrigues e principalmente... Cortou o som, Antônio, cortou o som. Teu áudio, Antônio. Opa, desculpem. Voltou. Eu cumprimentava o Tejon, o Roberto e principalmente a Stephanie, que nos dá a honra da sua presença aqui conosco, nos permite ter essa conversa sobre essa turma tão bacana. Até queria saber, Tejon, se esse pessoal que é jovem há mais tempo também pode fazer parte do programa. Esse pessoal que já tem experiência em juventude pode participar também, porque deve ser um programa bastante intenso e muito bacana. Ser aluno do Tejon é um privilégio. Eu já fui aluno do Tejon, mas faz bastante tempo isso. Mas eu fui aluno do Tejon também, lá no Yuma. E Stephanie, que coisa boa, que legal a gente ter oportunidades como essa, de mostrar o nosso país para estudantes do mundo todo e conhecer também outras realidades, outros povos, outros pontos de vista a respeito do agronegócio. Eu não tenho dúvida que é um programa bastante enriquecedor. Só que existe um grande debate, aliás, eu diria uma grande necessidade de equilíbrio, né? O mundo ele precisa ter respeito com o meio ambiente, ter todos os cuidados necessários para que haja sustentabilidade, de modo que daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 200 anos, o ser humano possa continuar produzindo, enfim. Então, é super importante essa questão, mas também existe uma preocupação muito grande com segurança alimentar, com abastecimento. Afinal de contas, ainda temos, lamentavelmente, muita gente passando fome no mundo. Nós não somos capazes, se todos os moradores deste planeta tivessem uma renda per capita que lhe favorecesse pelo menos se alimentar bem, dificilmente nós teríamos capacidade de alimentar a todos agora, neste instante, né? E aí eu pergunto para ti, dentro da tua turma, dentro dos teus colegas e dentro dos debates que vocês fazem, o que parece ser mais importante neste momento?
as questões ambientais ou as questões de segurança alimentar? Uma ótima pergunta, Antônio. E eu queria responder que é equilibrada, que a preocupação é de ambos os lados, mas eu acredito que as maiores dúvidas, né, durante a classe que eu percebo do pessoal de outras nacionalidades é mais relacionada à sustentabilidade, né, a parte, e quando a gente fala de Brasil, principalmente de desmatamento. Então, com certeza, isso deve ser um reflexo da imagem, né, digamos assim, que é vista do Brasil lá fora, né, e que gera essa discussão deles. Ao mesmo tempo que talvez um pouquinho, não é 100% equilibrado, mas a parte da segurança alimentar também é muito importante. Até eu acho que por isso que eles escolheram, né, esse curso que vem para o Brasil, para ver na prática, né, como que é o potencial do Brasil em ajudar nesse desafio, né, de alimentar o mundo. Então, as duas coisas geraram bastante curiosidade, assim, no que eu pude perceber as discussões, mas com certeza eles já chegam preparados para fazer perguntas sobre desmatamento e sustentabilidade quando a gente fala de produção aqui no Brasil também. Ou seja, temos muito para fazer. O que eu tenho como muito importante nesse aspecto, que eu já estou há 8 anos envolvido com esse grupo de jovens de várias culturas, é que, através da juventude, a gente consegue, de fato, uma disseminação muito positiva. Acontece muito isso dos nossos internautas aqui, Roberto e Antônio. No início, Brasil é uma coisa aparentemente assim, é legal, é bacana, tanto é que o grande atrativo deste programa é que ele é um double degree, ele é um programa de diplomação dupla, lá na Europa, lá na França e Nantes, e os alunos vêm ao Brasil. Então, há uma atração de vir ao Brasil. Mas assim, né, Stephanie, é uma coisa grande e tal, mas não um pouco nebulosa do que ele é. Quando a gente começa a apresentar as realidades do Brasil, o pessoal vai vendo, vai ficando surpreso. No ano passado, foi curioso, teve 2 alunos que não acreditaram, 2 alunos, eles não acreditaram que era possível o Brasil ter áreas de 10 mil hectares, 20 mil, 30 mil hectares com agricultura regenerativa, que isso era impossível. Isso só seria possível em áreas pequenas, de 10 hectares, 15. E aí, eles não acreditaram, vieram ao Brasil, tiveram uma aula fantástica com a Fabiana Alves, com o pessoal que trata muito bem disso, mas continuavam achando que era conversa de sala de aula. Eu consegui que os amigos lá de Rondonópolis, lá da Nutripura, lá de Rondonópolis, onde o Shiro Nishimura anda por lá, recebessem esses alunos para que eles fossem fazer um final de semana vendo, ao vivo. Eles voltaram, disseram, vocês têm a melhor agricultura regenerativa do mundo, de verdade. Então, o que eu sinto que é muito importante essa juventude se misturar, né? Então, Stephanie, você tem do teu lado indianos, asiáticos, América Latina, Europa, África, chega no Brasil, só nesses primeiros dias já teve com vocês lá Joaquim Machado, geneticista maravilhoso, Sônia Chapman, entende tudo de economia circular, Pedrinho Bournier de uma ONG, Maurício Mendes, Christian Lobauer, Ricardo Galvão, diretor da PepsiCo, vai falar das batatas, Kleber Sabonaro, ou seja, um grupo de gente que é fascinante. O que você começa a sentir? Primeiro, você, brasileira, convivendo com essas culturas todas, qual é o choque também que você tem? O que mais te trouxe assim de caramba, eu preciso despertar, né? Choque cultural teu com todo esse pessoal. E depois esse pessoal vai se abrasileirando, né? O que você vai sentindo também, por favor? Legal. E primeiro te parabenizar, João, pela curadoria do curso, que de fato são pessoas muito bacanas que estão vindo aqui no Brasil para conversar com a gente, né? A gente já teve uma semana de aula só, a gente está começando a segunda agora, e foram pessoas incríveis, falando de temas incríveis, muito bacana. E acho que esse também é um dos primeiros choques, digamos assim, lá na França. Eu acho que a gente teve matérias muito mais
técnicas, teóricas, né? E aqui a gente está vendo o pessoal da indústria falar da prática e mostrar, de fato, o tamanho do Brasil, né, para todo esse pessoal de fora. Então, com certeza eles estão muito impressionados, né, de estar aqui e ver tudo isso na prática. Para mim, o maior choque que eu vou levar para a minha vida profissional, principalmente, pessoal também, é como a gente precisa ter empatia, né? E eu acho que isso para o brasileiro é mais fácil, digamos assim. Acho que a gente já tem a cultura da empatia na gente, mas eu comecei a dar cada vez mais valor para isso, porque a gente precisa considerar o contexto da pessoa e do lugar de onde ela veio, né? Para conseguir dialogar, conversar, né? E ter as discussões, seja no meio profissional ou pessoal. Então, por exemplo, eu estava conversando com o pessoal do Líbano, da Nigéria, que estuda comigo, e eles estavam contando que eles têm cortes de energia todos os dias nos países deles, né? Então, a energia não está disponível 24 horas ali onde eles vivem. Então, eles têm que se adaptar, viver com gerador, coisa que aqui no Brasil a gente não faz ideia o que é, né? Eu vi um grande apagão na minha vida que durou 1 ou 2 dias, eu acho. Então, e já faz tantos anos que eu nem lembro direito como foi. Então, tem muitas coisas que a gente percebe que como o Brasil é rico, né, e positivo, né, é um lugar muito bom de se viver. A gente também não tem nenhum tipo grande de tragédia natural, né, os terremotos e tudo mais, coisas que você escuta na prática, o pessoal contar como que isso afeta a vida deles, né, então acho que um dos primeiros choques foi escutar de pessoas de verdade ali, aquilo que a gente ouve dizer nas notícias do dia a dia e tudo mais. E daí entender o quanto que o contexto, né, em que a pessoa vive impacta a forma dela se comunicar, dela enxergar o mundo, né? Inclusive, lá na França, a gente teve aulas de cultura, né? Chamava Gerenciando através de diferentes culturas, algo assim, a tradução. E a matéria se resumia da gente ver apresentações sobre outros países, provocaram a gente como se cumprimenta em cada um dos países, né? Aí tive que explicar que, né, a brasileira cumprimenta dando beijo, um abraço, mesmo que acabou de conhecer. Coisas que alguns países asiáticos já acharam muito estranho, né? Inclusive, lá na França, a gente não se cumprimentava com contato físico, era só um tchauzinho. Aqui eu já comecei a abraçar um pouco mais eles, falar, não, agora vocês estão no Brasil, então agora a gente vai se cumprimentar mais perto, né? Então, para mim, a principal lição essa da empatia, né? Considerar sempre o contexto, né, da pessoa. Às vezes a gente acha que a pessoa está sendo mais seca, mais curta e grossa, sendo que na verdade não, é a cultura dela, a forma dela se comunicar. E você tem que levar isso em consideração na hora que você está negociando ali, né? Ou tendo uma discussão na sala de aula também. Legal, legal. João, diga, Roberto. João, uma pergunta para você, Tejão. Esses alunos são de vários lugares do mundo, foram à França e veio ao Brasil. Vai a algum outro país também, esse grupo ou não? Não. França, Brasil, voltam para a França e eles têm que fazer agora, quando voltarem, os estágios, né? Os internships. E, aliás, estão loucos para conseguir estágio no Brasil. Stephanie, eles não querem ir embora. Eles querem ficar por aqui. Uma coisa genial que é para a gente, e vamos daqui a pouquinho, Roberto e Antônio, partir também para outros temas, mas uma coisa que eu fico impressionado, o Brasil, assim como a Stephanie falou, olha, chego lá e... eu estava, por exemplo, impactado agora, dessa vez na França, com o problema da energia. Não era claro, mas ficou claro agora, nessa minha última viagem, agora que fui lá com vocês em fevereiro, a agricultura europeia é movida a energia elétrica. Ela é totalmente... E com o problema da crise, da energia, a guerra, Rússia e Ucrânia, o custo da eletricidade, da energia foi lá em cima, ou seja, é uma coisa que a gente aqui não fica assim... Impressionante como o Brasil... Gente, como o Brasil tem problema? Tem, mas como o Brasil é legal. Caramba, como o Brasil é bacana, viu? E essa juventude sai daqui encantada com o Brasil. E tem outra coisa, Tejão, essa eletricidade que toca a agricultura francesa e europeia vem de origem fóssil. Não é como a nossa renovável. A nossa tem 44% renovável, a deles é 15% renovável só. Então, nós estamos bem à frente na matriz energética. Olha, que momento maravilhoso para o Brasil. Se a gente parar de brigar aqui dentro,
Se a gente parar de arrumar encrenca aqui dentro, que espetáculo é lá. E essa cultura com essa juventude, para mim, é uma experiência, tem sido uma experiência muito rica também, falando da empatia. Mas agora, vamos aproveitar, o Roberto tem temas que ele quer trazer, o Antônio também, acho que temos AgriShow, né? Que está chegando, preço de commodity, agora quarta-feira, grande festa dos 50 anos da Embrapa, lá em Brasília. Então vamos lá, Roberto, por favor, traz o teu tema aqui. Eu peguei esse tema porque você falou que vai levar os seus alunos esse importante curso para a AgriShow. Você vai estar lá também, Stephanie? Você vai estar na AgriShow também, filha? Vou estar lá, a gente se encontra lá. Ótimo. Eu tive uma conversa com o Chico Maturro, que é o presidente da AgriShow. Aliás, o Chico Maturro é hoje ele é um tríplice coroado. O Chico é presidente da AgriShow, do Líder de Agronegócio e da FEAP aqui em São Paulo. O Chico hoje é o tripresidente. E ele está me dando alguns dados que eu acho que vale a pena contar aqui para a nossa audiência, Tejão, até para chamar a atenção para quem tiver interesse na AgriShow. Ele diz o seguinte, primeira coisa, a AgriShow esse ano vai das 9 às 6. Às 6, fecha. E liga até a luz da AgriShow. Quer dizer, a AgriShow não tem festa, não tem show, não tem nada. É uma feira de produtor profissional, que vai lá para ver mesmo a tecnologia que está sendo incorporada de novo. E ele me disse alguns dados que eu vou passar para vocês aqui, que são muito interessantes. Primeiro dado, eles esperam esse ano receber 200 mil visitantes, né, João? 200 mil visitantes. Sendo que 85% é produtor rural brasileiro. Então, é um dado interessantíssimo isso aí. Vão receber 76 delegações estrangeiras, 7,5 delegações estrangeiras. Eles estão com 800 expositores, dos quais 160 expositores estrangeiros, com máquinas agrícolas e tecnologias, e uma ampla demonstração de temas de gestão, viu, Tejão? Muita coisa na área de gestão que vai acontecer lá. E com algumas ações políticas relevantes. Por exemplo, mesmo na tua linha, Tejão, do Congresso de Mulheres, que se faz em outubro todo ano aqui em São Paulo, que você comanda tão bem, vai haver, essa vez da AgriShow para mulheres. E que o Chico Maturro diz o seguinte, hoje 30% das fazendas brasileiras são geridas por mulheres. São proprietários rurais que tocam suas fazendas. Então, vai ter um enorme debate com mulheres na tecnologia, lá na AgriShow. Outra coisa importante, vai haver uma reunião presencial da FPA, a Frente Parlamentar Agropecuária, que vai tratar de alguns assuntos que estão candentes hoje, a questão do marco temporal, a questão do MST, Amazônia e Terra, etc., e toda essa temática ambiental que está ainda muito fortemente impactando, como a Stephanie falou, até mesmo a visão brasileira lá fora, do que tem lá fora do Brasil. Então, vai ser uma coisa bastante política também. Eles esperam uma ampla visitação de autoridades. O presidente da República vai todos os anos. Esse ano não marcou nada ainda. Mas o ministro da Agricultura irá e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também estará lá já garantido. E, finalmente, uma informação relevante. Eles esperam, Tejão, faturar esse ano 12,5 bilhões de reais, com um enorme afluxo de bancos e, inclusive, uma participação muito intensa dos bancos cooperativos. O Sicredi e o Sicob estarão lá em Ribeirão Preto. Então, são números interessantes que mostram a grandeza dessa feira, que realmente tem uma expressão transcendental. Hoje, a AgriShow é a maior feira dinâmica da América Latina, a terceira maior do mundo. Então, realmente, está numa posição de destaque ao Brasil, mostrando para o mundo, imagine só, 76 delegações estrangeiras. É um número realmente relevante. Roberto, 12 bilhões e meio, se eu não estou enganado, o ano passado foi 10, é isso? 11,200. O ano passado foi 11,200. Ou seja, crescimento em cima de um brutal crescimento que foi o ano passado. Eles esperam de 10% a 12%. De 10% a 12%, viu, Tejão? Com uma coisa muito importante, muita informação na área digital,
na área da conectividade, da internet das coisas, TI, né? Muita coisa nessa área de gestão que vai ter um espaço gigantesco lá. E muita presença de jovem, Tejão. Muito jovem. Eu fui, Antônio. Bom, você estava lá também, lá na exposição de Nometok. Fiquei impressionado lá, Antônio, com a quantidade de jovens percorrendo a feira, estande por estande, e a quantidade de inovação tecnológica que foi exibida lá em Nometok. Isso está sendo hoje uma coisa recorrente. Foi a mesma coisa lá em Rio Verde, Goiás, no Paraná, e vai ser a mesma coisa na AgriShow também. É impressionante, sim, Roberto. É uma coisa impressionante o espetáculo que é, não é? Eu estarei no dia 2, só no dia 2 de maio estarei lá, vendo uma iniciativa também na área do biogás, biodigestor, biometano, aliás, uma experiência fantástica com a cooperativa Primato, lá de Toledo, que estão preparando ali uma cooperativa energética com biogás. Imagina o que vai acontecer nesse Brasilzão nos próximos 10 anos, Roberto. Eu vou te contar. Antônio, grande gaúcho Antônio. Eu acho, Tejon e Roberto, que este número de 12,5 bi será superado. Pelos crescimentos que nós observamos nas feiras que antecedem a AgriShow, eu posso estar sendo otimista e confundindo a nossa projeção com o nosso desejo, mas eu acho que nós vamos ter uma surpresa muito positiva no resultado da AgriShow, com números bem superiores a estes que os organizadores, de maneira conservadora, inteligente, ponderada, estão projetando. Mas, em virtude do que nós vimos de crescimento, creio que nós vamos ter um resultado superior, em que pese agora, estamos com queda nos preços, enfim, tudo isso traz um pouquinho de preocupação. Mas nós sempre temos que lembrar, eu nunca faço um investimento porque os preços estão altos. Tampouco não faço quando eles estão baixos. Uma decisão de investimento, ela é uma decisão de 10 anos, não é uma decisão de 1 ano. Não é do preço que está agora. Eu tenho que olhar para o meu negócio numa perspectiva de longo prazo. Então, vamos aqui torcer, convocar, inclusive, os produtores para que se façam presente na AgriShow, independente se vão fazer aquisições ou não vão, se vão investir ou não vão, mas lá é uma feira de grande afluxo de pessoas, com muito conteúdo, se aprende muito numa AgriShow, ouvindo, conversando, visitando os estandes, assistindo palestras, enfim, se aprende muito numa AgriShow. Então, independente se o produtor vai ou não vai fazer o investimento, tudo bem. Agora, ele tem que ir. É importante para ele, é importante para o negócio dele, é importante para o setor dele que ele prestigie a AgriShow, que é uma grande feira brasileira, bem como as demais feiras do nosso país, as feiras das suas regiões, enfim, todas elas são importantes. Mas eu acho que o número será superado e espero que os produtores considerem isso. Eu não faço investimento porque o preço está bom, tampouco deixo de fazê-lo quando o preço não está bom. Eu tenho que olhar para o horizonte de 10 anos e ver a viabilidade econômica daquele meu investimento. Isso é o que tem que nortear. O resto é volatilidade de mercado. Hoje nós tivemos... Pois não, João, pode falar. Aproveitando, né? Eu acho que Roberto, Stephanie, Antônio, vamos falar do preço, né? Você já estava seguindo, né, Antônio? Vamos lá. Podemos falar do preço, sim. Eu queria falar também da visita. Hoje nós tivemos a visita do assessor especial do ministro, o senhor Carlos Augustin, esteve visitando aqui a Federação da Agricultura, o recebemos, tivemos uma excelente conversa, uma reunião de trabalho muito positiva, e que ele nos trouxe informações bastante animadoras de que haverá uma mexida no orçamento. Lógico que nós o instigamos, porque no orçamento nós sabemos que recursos de investimentos, o recurso do Pronaf, eles estão já com 98% do recurso que é para o ano inteiro empenhados. E o recurso para demais produtores já está 93%. Ou seja, nós não temos recursos para terminar esse plano safra, quanto menos o próximo.
E quanto menos ainda alcançar para os produtores que foram atingidos pela estiagem a possibilidade de parcelarem os seus passivos em 3, em 4, em 5 prestações, conforme alcança a possibilidade o Manual do Crédito Rural. E o Carlos Augustin teve aqui hoje, o Tete, como o pessoal costuma chamá-lo, ele nos tranquilizou, dizendo que o governo está trabalhando numa mexida de orçamento. Ele não foi específico o que eles vão fazer, porque precisa um monte de dinheiro. Eu insisti muito nesse ponto, e ele nos tranquilizou, dizendo, não, nós vamos dar um jeito, nós vamos botar 30 bi. Então, aqui, ele assumiu esse compromisso conosco hoje, o que nos traz uma tranquilidade, não só que teremos um plano safra funcional, mas também nos deu uma esperança de que aqueles produtores que vêm com problema de estiagem possam ter algum alívio no seu fluxo de caixa. Quanto a preços, Tejon, nós fizemos um estudo para tentar ajudar o setor e atravessar esse momento de maior dificuldade, mas é sempre bom lembrar que às vezes a gente fala as coisas sobre preços, é impressionante. Eu gosto muito eu dou muita atenção para aqueles os internautas que nos seguem. Então eu vou lá, vejo que eles comentam, converso com eles, respondo, enfim. E eu noto que às vezes quando a gente fala de preços, e sobretudo quando a gente está alertando as coisas, vem alguns comentários negativos. É o único momento que vem esse. Diz, vocês estão dizendo para travar porque não sei o que, garanto que tem uma trading aí, sugerindo que a gente recebe dinheiro, coisa do tipo. Quem dera, eu até posso dizer o seguinte, olha, tanto meu celular quanto meu CPF funcionam como Pix. Quem quiser contribuir, fique bastante à vontade, inclusive o pessoal das trades. Agora, isso aqui a gente faz de graça. E a gente faz para ajudar. E a gente fica triste porque nós falamos as coisas, há tempo das pessoas se posicionarem, há tempo dos produtores fazerem os seus negócios antes que caia, a gente avisa e depois o preço cai. Né? E a gente fica com aquela sensação, puxa vida, a gente avisou tanto. E é claro que isso é uma minoria, a maioria segue as orientações e faz o que tem que fazer. Agora, às vezes, alguns ficam meio bolados quando a gente fala da questão do preço. O preço, em primeiro lugar, o que nós temos que entender é o seguinte, que o preço não caiu lá fora. Nós fizemos um exercício, pegamos o mesmo dia do ano passado. Pegamos o dia 18 de abril. Fizemos na semana passada esse estudo. Dia 18 de abril, o preço da soja em Chicago estava um pouquinho abaixo do que está hoje. Do que está no 18 de abril deste ano. Ou seja, não foi o preço da soja que caiu lá fora. Isso é um alívio, Stephanie. Você que está estudando para ser uma Agribusiness Executive Officer, isso é uma coisa importante, saber de onde vem o tiro. O preço da soja não caiu lá fora, o que é uma coisa tranquilizadora. Ou seja, o mercado lá fora está firme. Bom, então por que o preço caiu aqui? Por causa da taxa de câmbio? Não. Em 18 de abril do ano passado, o câmbio estava menor do que 18 de abril desse ano. Estava 4,65. Ou seja, o câmbio ajudou. Só que o preço da soja em reais caiu muito, porque o preço da soja em dólar caiu muito. E é só a soja brasileira. A soja americana não. E por que isso aconteceu? Porque nós estamos com uma colheita 25 milhões de toneladas superior à do ano passado, com a mesma estrutura de armazenagem praticamente, com as mesmas estradas praticamente, com os mesmos equipamentos de transporte praticamente, com os mesmos portos, com os mesmos compradores. E 25 milhões de toneladas é 55% de uma safra cheia da Argentina, que é o terceiro maior produtor de soja do mundo. Isso só o que nós aumentamos de um ano para o outro. É muita soja. Soma-se a isso o fato de nós termos feito pouca venda antecipada. Então os produtores precisam fazer caixa nesse momento. Então é muita gente vendendo simultaneamente para fazer caixa. Entregando porque não tem onde pôr. E também tem um terceiro fator que eu acho que vai manter os preços apertados aqui nos próximos 45 dias, é que quando nós olhamos para a linha do horizonte, vem uma outra tsunami de milho, que vem competindo,
que vai competir pelo mesmo espaço que hoje está guardada a soja. Então, para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul, o Porto de Rio Grande, exportou maravilhosamente bem o mês de março e vem em abril assim exportando soja maravilhosamente bem. Mas como se o Rio Grande do Sul teve estiagem? Ministro, o pessoal está mandando soja do Centro-Oeste para Rio Grande. Imagina a fila em Santos, imagina a fila em Paranaguá, Tejon. Então tudo isso pressiona o mercado. Agora, quando a gente vê, bom, tudo bem, passou essa tsunami. Bom, os preços da soja estão bem lá fora. O Brasil é o único país que colheu bem. A Argentina colheu muito mal. É 23 milhões de toneladas a safra deles e olhe lá. Estados Unidos colheu 6 milhões de toneladas a menos. Então, o Brasil é quem vai ter soja para vender num período ali não muito distante. A Argentina vai ter que importar do Brasil uns 20 milhões de toneladas. Estados Unidos já está comprando soja brasileira, porque o diferencial de preço está tão grande que vale a pena eles comprar soja aqui e levar para lá, para depois reexportar mais cara, fazendo arbitragem no preço, portanto. Então, eu lamento essa queda dos preços. Nós já, infelizmente, né, tenho que dizer isso, infelizmente, nós viemos avisando há bastante tempo aqui no programa, mas também temos uma expectativa de que quando passar a primeira onda, que é a de soja, e a segunda, que é a de milho, as coisas devam melhorar. Antônio, que aula espetacular. Roberto, Stephanie. Antônio, só me explica para o nosso pessoal um pouco mais claramente, Antônio. Pelo seguinte, o preço em Chicago foi agora dia 18 de abril desse ano, melhor que o ano passado, na mesma data, em Chicago. Mas em dólar no Brasil está mais barato que os Estados Unidos. Como é que é isso, Antônio? Isso, eu vou pegar aqui a minha planilha e vou citar os números, tá? Ano passado, dia 18 de abril, a soja estava $14,90 o bushel. E 18 de abril deste ano estava $14,93, ou seja, estava $3 mais cara. Se nós transformarmos esta soja em Chicago para sacos de 60 quilos, que nem é no Brasil, ano passado estava $32,86 e agora estava $32,93. Já a soja brasileira em dólares, 60 quilos também, ano passado estava $41 e agora estava $29,68. Ou seja, ano passado nós tínhamos um diferencial, um prêmio positivo para nós de $8,29 por saco, e agora nós temos um prêmio negativo de $3,24. Ou seja, se a soja tivesse caído lá fora, se no mundo inteiro o preço da soja tivesse caído, nós tínhamos um problema de oferta e demanda global. Mas como o preço caiu só no Brasil, nós temos um problema de oferta e demanda local. Então, a medida, e isso tem muito a ver com o nosso problema de infraestrutura. Porque às vezes a gente critica, tem pouco investimento em infraestrutura, o produtor não investe nisso, não investe... Não é isso, Stephanie. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão discutir no curso. Não tem como nós aumentarmos a nossa infraestrutura de armazenagem na velocidade que a gente aumenta a nossa produtividade e a nossa produção, porque a tecnologia de aumento de produtividade ela é muito forte. E isso é graças à AgriShow e tantas outras feiras que nós temos no país, que disseminam a tecnologia. Nós trazemos muitos investimentos e isso resulta em maior produção e maior produtividade. E aí nós temos que fazer armazenagem, só que um projeto de armazenagem leva 1 ano, 2, 3 para ficar pronto, enquanto o aumento da produtividade, a decisão de aumento de área plantada, eles são mais rápidos. Então nós estamos investindo muito, sim, em infraestrutura, mas temos aumentado ainda mais a nossa produção, e aí dá esse tipo de gargalo. E o milho caiu puxado pela soja também, né, Antônio? Sim, o milho cai puxado pela soja, puxado por uma belíssima primeira safra brasileira, e pela expectativa de uma segunda safra maravilhosa. Nós vamos colher no Brasil uma segunda safra espetacular. Mas esse espetacular nós gera um problema. Aonde que eu vou botar esse milho? No mesmo lugar onde hoje está a soja. Então eu preciso pressionar
as vendas de soja. O Brasil, esse ano, será o maior exportador de milho do mundo, superando os Estados Unidos. Então, além de maior exportador de soja, nós seremos também o maior exportador de milho, com os mesmos portos, praticamente com a mesma infraestrutura de armazenagem, com as mesmas estradas, com as mesmas ferrovias, com as mesmas rodovias, as mesmas hidrovias. Então, é muita pressão, e aí o pessoal precisa fazer caixa, tem que vender, aí o comprador fica numa situação mais tranquila, né? Eu queria perguntar... Lembrando, Tejão, desculpa, só para terminar essa conversa aqui do Antônio, que é muito relevante, lembrando que não é só grão, né, Antônio? Também é o maior exportador mundial de açúcar, de café, de suco de laranja, de carne bovina, de carne de frango, terceiro em algodão, quarto em carne suína. Quer dizer, não é trivial. O afluxo ao mercado é gigantesco com a estrutura que não mudou muita coisa. Uma pergunta que eu faria. O assunto do biodiesel, da utilização da soja no combustível. Até agora há pouco, estava uma encrenca danada, não querendo autorizar mais do que 10%. Não é um caminho para você escoar, Roberto, Antônio? Mas tinha uma explicação, Antônio, Tejão. O governo tinha uma certa razão. É que o preço da soja está muito alto. Então, o biodiesel de soja ficava muito mais alto que o diesel de petróleo. Então, tinha uma razão. Mas agora, como o Antônio está explicando muito bem, essa coisa vai estar mais equilibrada. Nós sempre temos que pensar no brasileiro, né, Tejão? O brasileiro médio, eu, você, o ministro, a Stephanie, nós precisamos nos locomover, independente de qual seja o combustível. E somos um país de classe média, de renda per capita média baixa. Nós precisamos nos preocupar com o povo brasileiro. Então, quando o preço do combustível aumenta, e o preço da soja também aumenta, nós, para manter os mesmos percentuais, como muito bem nos trouxe o Roberto, torna o preço do combustível ainda mais caro. Estamos nos recuperando de uma inflação muito forte, então nem sempre o governo consegue usar a mistura da maneira que desejava. Mas agora, com esses atuais níveis de preço, me parece que na próxima sentada da comissão que define isso, penso que há um espaço, sim, para que aquela decisão seja revista. Me passa fortemente a impressão total de que quem está no risco e tomando as decisões e fazendo acontecer é a categoria dos agricultores. Sempre. Caramba, do ponto de vista, Stephanie, você está num programa Food and Agribusiness Management na França. O objetivo tem que fazer uma gestão do complexo. Quando você não faz uma gestão do complexo, um elo da cadeia apanha. Mas fica evidente aqui, Antônio e Roberto, vocês são mestres maravilhosos nesse sentido. O agricultor é o cara que está sozinho tomando a decisão. Quer dizer, a aula que o Antônio deu, maravilhosa, eu não tinha visto. Parabéns, Antônio. Nós temos, obrigado, ou seja, o aspecto local, oferta-demanda local, é que está fazendo com que os agricultores, que a gente anda por aí e escuta, e aí, e agora? Tal. Ou seja, é a oferta local. E aí fica a questão, tá bom, tudo bem. Então, o petróleo, o combustível, o diesel. Mas, caramba, talvez tivesse que haver, sim, um escoamento ajudado, sim, pela sociedade, para que não ficasse o agricultor pagando o preço. É o agricultor que corre o risco todo. Ô, Tejão, essa explicação do Antônio, espetacular, claríssima, meridiana, nos chama a atenção por um fato relevante. Quer dizer, se nós tivermos pouca armazenagem, pouca condição de receber o milho depois da soja, então, o agricultor tem que vender agora. E aí vem essa pressão de venda, cai o preço. Ou seja, é relevante a gente continuar com a ideia de silos na fazenda. Aumentar investimento na fazenda, na cooperativa, para o produtor rural ter um pouco mais de arbitragem do que fazer com a soja dele. Está muito baixo, vou esperar o preço melhor. Mas aí ele está garantido que ele guardou na casa dele a soja dele. Tem outra condição de mandar no produto dele. Então, esse negócio de armazenagem em casa, com silo e outras formas de armazém, é um ponto relevante
e é preciso aumentar o financiamento para isso aí. Interessante. O que você acha, Antônio? Isso que o Roberto está falando, Tejon, eu acho fundamental. Porque o comércio de commodities, ele tem muita volatilidade. Isso faz parte do negócio. Quem vai produzir, ele sabe que isso pode acontecer. E aqui o José Rubens de Sacruz lembra da importância da fruticultura também, que vem sendo referência no Brasil. A brasileira vem se tornando no mundo. É outro segmento que tem uma volatilidade imensa de preços. Com uma diferença. Nem todas as produções são possíveis de ser armazenadas por muito tempo, dada a perecibilidade. Diferente dos grãos, que podem ser armazenados por mais tempo. E se nós tivéssemos uma estrutura americana, por exemplo, eu digo proporcional, né, proporcionalmente à americana, para o nosso tamanho da produção, talvez a gente não estivesse passando por esse problema local. Ou seja, continua a necessidade de investimentos em armazenagem. No nível da propriedade, principalmente. E agora, com os juros mais elevados, muitos produtores ficaram receosos de fazer, que é uma reflexão importante. Eu não desmereço aqui a reflexão. Entretanto, essa queda de preço demonstra que é pior a queda e eu ter que vender na queda do que eventualmente pagar um juro um pouco mais alto. Então, manter a soberania, digamos assim, sobre a sua comercialização é algo que traz uma sobrevida ou um fortalecimento das fazendas muito grande. A AgriShow vai discutir gestão, tenho certeza que esses assuntos eles vão vir à tona. Só que para ter armazenagem, nós precisamos também ampliar o capital de giro próprio do negócio. Eu preciso fortalecer o meu caixa. Porque ao não vender, eu continuo tendo que pagar as contas. Eu continuo tendo que pagar a folha, eu continuo tendo que pagar o arrendamento, eu continuo tendo que pagar o frete, eu preciso comprar fertilizantes, químicos para seguir a minha produção. Então, se eu quero reter o que eu já produzir para vender futuramente, além do investimento em estrutura física para armazenagem, eu preciso investir em caixa, de modo que eu consiga dar estabilidade para o meu caixa enquanto eu seguro a minha produção. Caramba, como precisamos de um planejamento. Meu Deus do céu. E Roberto, Antônio, alguns presidentes de cooperativa que eu tenho encontrado dizem também que tem o seguinte, tem agricultor que coloca lá X sacas de soja e não quer que vendam. E as cooperativas, estou já me esquecendo, hein? As cooperativas têm um papel fundamental e têm nos ajudado muito nesse processo. Porque a estrutura de armazenagem nem sempre ela se viabiliza no nível da propriedade. Produtores muito pequenos geralmente não. Então as cooperativas terminam fazendo esse papel para a produção brasileira. Agora, as cooperativas também, coitadas, elas não têm obrigação de fazer investimentos monstruosos, né, para dar conta desse volume imenso de produção que nós estamos ampliando ano a ano. Acho que é o conjunto da cadeia, né? Talvez eles tenham que investir um pouquinho mais e nós temos que dar uma seguradinha no crescimento da área plantada. Esse ponto que você falou agora, Antônio, viu, Tejão, é muito relevante. Esse ano, com a safra muito grande, o que aconteceu? O produtor que não tem armazém ou silo na fazenda dele, ele depende de levar para fora. Como a safra foi muito grande e choveu muito, atrasou a colheita, concentrou a colheita para muito mais gente no mesmo tempo. Então, na verdade, mesmo na cooperativa, as cooperativas fizeram um esforço gigantesco. Mesmo as cooperativas que têm armazém em silos, a fila era monumental. Então, o custo aumentou muito, fora as perdas por causa do atraso da colheita. Então, a questão da armazenagem é um tema cada vez mais relevante, tem que ter crédito para isso. Pois é, parece que agricultor sem silo é que nem banco sem cofre. Caramba! E esse momento e a aula que o Antônio deu aqui, esse programa aqui vale ouro. Realmente, a gente fica com uma sensação, Roberto, Stephanie, nossos internautas, você está no mercado que você está vendendo, está exportando, a base é dólar, você não pensa que a oferta e a demanda local impacta, mas impacta sim. Você passa a ter... E o teu estudo, a tua apresentação foi aqui simplesmente genial.
Genial. Então, amigos aqui, internautas, não fiquem bravos, hein? Tá vendo? Não fiquem bravos, não fiquem achando que tem alguém aqui querendo fazer interesse de alguma organização para travar, para vender, não. Agora, mensagem assim de preço, vai, para a gente encerrar esse tema e caminharmos aqui para o fim. Ok, chegou nisso. Não cai disso. Qual é a expectativa? Eu acho que pode cair mais um pouquinho, sim. Acho que, infelizmente, pode. Mas eu acho que o fundo do poço está aí, está próximo, e depois que nós tivermos uma venda maior do milho, tiver um encaminhamento dessa comercialização, acho que as coisas elas melhoram. E você tem até aí uma visão que você deixou de que nós deveremos ter um aumento de preço em função da fase um pouco mais lá para frente, né? Sim, porque vai chegar um momento, até o momento da colheita da safra no hemisfério norte, vai ter uma janela que só o Brasil, praticamente, vai ter produto para vender. Então nós vamos ter que vender para a Argentina, porque a Argentina não tem produção, infelizmente, nem para as indústrias dela, nem para o mercado interno, eles vão conseguir abastecer. Os preços caíram tanto aqui que estão dando oportunidade de arbitragem, então os Estados Unidos estão importando soja do Brasil, e vai chegar um momento que quem quiser soja no mundo, quem quiser milho no mundo, praticamente só vai encontrar no Brasil. Então, acho que os preços estão batidos, podem sofrer um pouquinho mais ainda, mas é coisa de 45 dias, depois as coisas melhoram. Agora, não podemos esquecer que criadores, produtor de ave, de suíno, do leite, também são do agronegócio. Eles ficaram mais contentes nesse período ou não? Sim, eles vão ter a oportunidade de comprar a sua principal matéria-prima mais barata. E assim, disso é feito o agronegócio. Às vezes a gente chora, às vezes a gente vende lenço. Então, por isso, a importância de nós darmos estabilidade para o negócio. Todo negócio tem que ter estabilidade. Eu sempre tenho, toda decisão que eu vou tomar, eu sempre tenho que pensar o seguinte: essa decisão, ela me mantém mais vivo e mais forte amanhã, mais preparado para as oscilações de volatilidade ou menos? Isso é uma coisa que sempre quem opera no agronegócio tem que saber. Eu sempre tenho que trabalhar para ficar mais fortalecido e não menos. Então, às vezes, adiar o crescimento é uma decisão necessária para garantir o crescimento no longo prazo, justamente porque essas oscilações fazem parte. Agora, eu tenho certeza que muitos dos produtores deixarão de comprar nesse momento porque não têm caixa para assim fazê-lo. Assim como muitos venderão nesse momento porque não tem caixa para assim fazê-lo. Me refiro tanto a produtores de grãos quanto produtores de proteína animal. Como é que eles poderiam passar melhor por essas oscilações que fazem parte do negócio? Com caixa. Muito bem. Velha lição, Roberto, que eu aprendi do velho Sunji Nishimura, lá, meu primeiro patrão. Caixa e inovação, caixa e inovação. Era o mantra do seu Sunji Nishimura. Muito bem. Olha, Stephanie, você esteve no Salão da Agriculture de Paris, né? O Brasil tem que tomar conta daquele Salão da Agricultura. Senti falta de Brasil. Tinha só lá uma churrascaria, um pessoal dançando funk e tal, legal, bacana, ok. Mas falta Brasil no Salão da Agricultura. O teu recado aqui, final, para a juventude brasileira com relação à experiência cultural aí que você está tendo. Por favor, Stephanie. Legal, Tijão. Falta bastante, sim, do Brasil ocupando mais espaços no mundo e, inclusive, se posicionando como a potência do agro que é. Então, tem muita oportunidade para os jovens estudarem, se especializarem no agro. E eu estou adorando seguir esse caminho e super recomendo, né? Então, caso alguém tenha interesse, né, eu super apoio e que procure o curso também, né, que é legal e te dá essa experiência fora e depois aqui no Brasil. Então é muito bacana ter essa experiência e começar a se especializar nessa área. Obrigado, Stephanie. Antônio da Luz, a luz final da sua visão gauchesca para o mundo, por favor. Eu quero só agradecer a oportunidade de estar contigo, Tejon, com o Roberto, e agradecer muito, mais uma vez, a Stephanie por dividir conosco um pouco da sua experiência. Eu tenho certeza
que você está vivendo uma experiência única, aproveite bastante. Espero que seus colegas também aproveitem, sejam todos eles muito bem-vindos ao Brasil e que, quem sabe, todos nós, olhando o que nós temos aqui, possamos levar, quem não é daqui, levar um pedaço da nossa realidade e nós que estamos aqui sabermos vender um pouco melhor a nossa realidade, com menos ranço, né, Tejon? Com menos briga, com menos conflito, porque, afinal de contas, nós temos algo maravilhoso para mostrar, muito melhor e muito maior do que os nossos problemas, basta a gente olhar direito, né? Muito bem. Querido Roberto, um educador, Roberto, Cátedra Exalc, professor emérito. Aliás, vale aqui, estamos falando de ações internacionais, queria parabenizar muito o professor Núcio da Exalc, fazendo um trabalho maravilhoso numa integração com a Universidade da China, né? Parabéns à Exalc, parabéns ao professor Núcio. A sua visão, então, Roberto, de educador, ao mesmo tempo de agricultor, né? Estímulo preocupado com os preços e, ao mesmo tempo, aqui com relação às expectativas. A Embrapa, 50 anos, agora quarta-feira, e a nossa AgriShow, e onde encontraremos Roberto na AgriShow? Tejon, vamos lá, por partes, vou dizer Jack o Estripador, né? Vamos por partes. Primeiro, você falou do Núcio, importante. Você lembra que eu fui o primeiro titular da cátedra Luiz de Queiroz, da USP, né? E o Núcio era o diretor da Escola de Piracicaba. E a Escola de Piracicaba está nas top 5. Piracicaba, 2 americanas, uma chinesa e uma na Holanda, lá em Wageningen, que são as 5 melhores escolas de governo do mundo. Nós fomos à China e aí fizemos a composição com a Universidade da China, e o Núcio está lá hoje fazendo um trabalho maravilhoso nessa aproximação entre Brasil e China na área acadêmica, na área técnica, meramente acadêmica. Bom, mas eu quero tratar de 2 temas aqui para encerrar a nossa... 3 temas, na verdade. O primeiro, acho que o Zé Rubens, que foi o Antônio chamou a atenção, falou sobre fruticultura. Essa é uma questão impressionante, né? Nós somos o 3º maior produtor de fruta do mundo e o 23º mercado de fruta do mundo. Então, precisamos ter uma estratégia para a fruta. Não podemos encher a boca do balão no mundo inteiro com frutas tropicais temperadas com uma competência extraordinária. Apesar de que agora até um centro de fruticultura lá de Petrolina foi invadido pelo MST, lamentavelmente, numa coisa inaceitável. Mas, enfim, é preciso trabalhar com fruticultura. Outra coisa, Tejon, também você falou em proteína animal, né? Carne, peixe, Tejon. As coisas são... Nós precisamos trazer aqui nessa conversa o pessoal da Brasil, do Peixe Brasil, Peixe BR. Peixe BR. Olha, o Brasil já é hoje o 4º maior produtor mundial de tilápia. 4º maior produtor mundial de tilápia. Mas não vendemos só 1,5% da produção. Consome tudo aqui internamente. Podemos crescer muito mais ainda. E na verdade, 75% nós produzimos aqui é tilápia, que não é um peixe brasileiro. Não tem um peixe maravilhoso. Temos tucuraré, temos tambaqui, temos pirarucu, e já tem muita gente criando esses peixes em água doce no Brasil. E a piscicultura não é pesca. Pesca é uma coisa, digamos, que você tira da natureza, né? No mar e tal. Agora, o que nós temos de piscicultura no Brasil explodiu. E as cooperativas, né, João? Cuidando disso. Cooperativas no Paraná, no Rio Grande do Sul, cuidando de piscicultura com grande competência, juntando aquela agricultura circular que só tem no Brasil tropical. Só no mundo tropical o Brasil comanda, usando insumos de resíduo de uma cultura como insumo para a piscicultura. É uma coisa fantástica o que se faz. É preciso a gente falar um pouco mais sobre isso, porque é um tema espetacular. Mas eu queria terminar aqui com a questão da logística que o Antônio tão bem explicou, né? Essa coisa de que nós não temos como escoar a produção, não temos como guardar a produção. Existe realmente investimentos em logística e infraestrutura. É uma coisa que tem mais de 20 anos que essa conversa existe e temos poucos investimentos. Eu sou testemunha e ator desse processo aí, porque eu tenho a área com silo e a área que não tem silo. É diferente. Tem um silo, você fica dono do teu produto, você manda na hora de vender, de comprar, você tem outra liberdade, você pode até comprar o vizinho, se for o caso, você tem uma liberdade melhor de caráter comercial. Então, investir em silagem, em silos na propriedade rural ou na cooperativa é um caminho indispensável para o avanço da agricultura brasileira na área comercial. Então, essa ponte nós não podemos deixar de olhar de jeito nenhum. É isso aí, muito obrigado. Antônio, mais uma vez é um prazer ouvir tua aula de economia rural perfeita.
Stephanie, olha, parabéns a você. Acenda a luz do Brasil Agro para o mundo, Stephanie. Mostra essa coisa luminosa que nós temos aqui, que não tem que conhecer melhor. Tejon, mais uma vez pela tua coordenação, parabéns. E Tejon, gente, o Tejon vai receber em agosto desse ano o maior prêmio da BAG, o prêmio Ney Bittencourt Araújo, por um grande trabalho que ele faz na agricultura brasileira. Tejon, um craque, recebendo um prêmio merecido. Parabéns ao Tejon e à BAG que deu o título. Até, gente. Até a próxima. Muito merecido, muito merecido. Roberto, eu sou um sortudo que eu tenho grandes amigos, né? E tive a sorte, Roberto, de trabalhar, acompanhar por 17 anos Ney Bittencourt de Araújo, ao lado de Roberto Rodrigues, Antônio, Marcelo. Gente, quando a gente vive do lado de gente desse tipo, a gente só melhora, viu? Não tem jeito. E eu agradeço muito. É o carinho de vocês, que vocês é que ficam fazendo, me colocando aí nesse patamar. Eu fico muito grato. Não apoiado. Você se colocou, o patamar é seu, porque você o galgou, Tejon, com competência. E nos puxa todos a nós para cima. Tá bom, legal. Olha, Stephanie, juventude do mundo, né? Aprender um com o outro, empatia fundamental. Grande aula hoje, aula maravilhosa, meu caro Antônio. Que, olha, um ponto que, te confesso, eu nunca vi com tanta clareza, em tão curto espaço de tempo, a lição espetacular que você deixa aí, Roberto. Mais do que nunca, né? O processo da infraestrutura, o assunto antigo do armazém, do silo. Caramba, aí a gente fala, vamos dobrar de tamanho, o agro vai dobrar, o agro pode dobrar. Sim, pode, mas tem que ter. Onde você guarda essas coisas? Né? Fundamento essencial. Amigas e amigos, obrigado, internautas, obrigado à turma que está com a gente. Até a próxima segunda-feira, com o Marcelo, com Letícia aqui também. E viva o Brasil! E nos encontramos aí na AgriShow, aliás, dia 8 de junho, outra feira lá em Colíder, no Mato Grosso. Roberto, vou te contar, Antônio, Stephanie, o Brasil é uma coisa impressionante, o Brasil realmente não para. Grande abração para todos aí. Obrigada, pessoal.